Jesus ele falou que o amor se esfriaria de quase todos. Esse texto fala da igreja de Laodiceia, de uma igreja que estava morna, e a gente percebe que a igreja de Laodiceia é uma marca da igreja dos últimos dias do tempo que antecede a vinda de Cristo. Então nós precisamos vigiar o nosso coração para que a gente perceba se está morno, se está indiferente em relação às coisas de Deus. Deus ele fala assim que eu preferia que você fosse quente ou frio, eu preferia que você tomasse as decisões, estivesse teu coração totalmente disposto à minha palavra, ou por outro lado dissesse, não quero saber nada disso, não me importo com isso, não creio em Deus, porque ele está dizendo assim que ficar numa posição neutra é uma posição muito perigosa. Pilatos, quando estava diante de Jesus, ele estava diante do seu Criador, e ele tinha a oportunidade de honrar o seu Criador e lutar por ele, mas ele preferiu ficar neutro. Ele não queria desagradar a multidão, e muitas vezes a posição da igreja tem sido essa posição, de não querer desagradar os outros, e por isso não toma uma posição definida em relação ao seu Deus, a palavra do seu Criador, e perde oportunidades, perde chance de ser usado, de ver as coisas de uma forma mais nítida, de ser aquecido pela presença do Senhor na sua alma. Então essa igreja era uma igreja que tinha uma visão errada de si mesma. Ela dizia, eu sou rica, abastada, não preciso de coisa alguma, não me falta nada. Como era a cidade de Laodiceia, era uma cidade muito rica, muito abastada, que não precisava de nada, tinha um comércio muito forte, tinha um sistema muito forte de riqueza, e assim refletia também a igreja, que não precisava, na verdade, até mesmo de Deus, porque tinha tudo o que precisava. E aí Deus foi ficando distante do coração. Jesus ele fala ao irmão do filho pródigo, que ficou em casa, aquele irmão que não abandonou o pai, que trabalhou com o pai, serviu o pai a vida inteira, mas também ele encheu o seu coração de egoísmo, de confiança em si mesmo, de justiça própria, de humanidade própria, mas não de Jesus. Ele não era alguém humilde, ele era alguém orgulhoso, e ele se envaidecia daquela situação e não tinha capacidade de amar o seu irmão. Quando o seu irmão volta maltrapilho, ele não consegue amar, ele consegue julgar o seu irmão. E a igreja morna, a igreja indiferente, ela também se torna crítica assim. Uma igreja que não consegue olhar para a sua situação e ver como não tem o amor no seu coração, mas consegue ver outros atributos que julga ser muito importantes, mas que não são importantes aos olhos de Deus. E Deus, quando faz a sua análise, vê que é uma igreja indiferente, uma igreja pobre, cega e nua. E lá no verso 20 ele está dizendo, eis que estou à porta e bato. Jesus está falando, e está à porta dessa igreja, e está do lado de fora dessa igreja. Então essa igreja é uma igreja que deixou o seu Criador, deixou Jesus do lado de fora da sua vida, perdeu uma grande oportunidade de ser usada por Deus. Quando olhava para si e julgou a si mesma, deu nota 10 para si, mas quando Deus olhava para ela, dava nota 0, que na verdade estava valendo 0, mas a pessoa consegue achar tanta coisa boa em si mesma e dar uma nota errada, porque ela tinha uma visão errada de si mesma, como esse irmão do filho pródigo. Ele tinha uma noção muito errada de si mesmo, e ele estava
completamente errado, e a Bíblia não fala que ele tenha se convertido e que ele tenha ido para o céu, porque ele representa todos esses religiosos que conseguem ser legalistas, que conseguem julgar os outros, mas não conseguem amar, não conseguem ter Jesus no seu coração. A palavra de Deus diz, lá em Jeremias 17, que o nosso coração é extremamente enganoso. E a gente tem facilidade de enganar a nós mesmos com as nossas desculpas, achar que isso não vai acontecer com a gente, que a pandemia não vai nos atingir, que o inferno está muito longe, e que eu sou bom, e que tenho a ciência, que tenho dinheiro, que eu tenho condições de vencer, mas não cria dependência em Deus, e nós temos essa facilidade de enganar a nós mesmos com os nossos raciocínios, como a ovelha. Quando ela bate o casco assim no chão, ela quer afugentar os seus predadores, e quando ela bate o casco, ela provoca o inimigo. Então nós, como ovelhas, muitas vezes temos atitudes, formas de pensar, que só provoca o inimigo da nossa alma. Tiago, irmão de Jesus, ele fala no capítulo 4, verso 7, resisti ao diabo e ele fugirá de você. Só que a pessoa pensa assim, eu tenho que fazer algumas coisas para resistir o diabo, mas ele não pensa assim que ele só consegue resistir o diabo se ele colocar Jesus no coração, no centro da sua vida. Só consegue dizer não ao diabo aquele que disse primeiro sim a Jesus. E ele está falando da igreja, porque esse texto é a igreja de Laodiceia. Não é o incrédulo que Jesus está do lado de fora. Ele está falando de uma igreja que Jesus está do lado de fora, e que está batendo para entrar na vida dessa igreja. Então, quando Jesus está falando com essa igreja, ele está dizendo, eu vejo você diferente. Eu não vejo você como rica e abastada e que não precisa de coisa alguma. Eu vejo você como uma igreja que é pobre, miserável, uma igreja nua, que está precisando realmente de muita coisa, porque o teu coração é vazio. E você não percebeu que o teu coração é vazio. Você está preenchendo o vazio do teu coração em lugares errados, em fontes erradas, fontes que não conseguem no tempo certo segurar água. Quando falta chuva, também vai faltar água nessa fonte, porque ela não tem consistência. Lá em Isaías 55 fala do mercado da graça, que você precisa comprar as coisas do mercado da graça, que tem consistência. E ele diz assim, por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão, naquilo que não satisfaz, naquilo que realmente dá sentido à tua vida? E você fica correndo atrás do vento, correndo atrás de coisas que na hora que você vai precisar realmente de força, de energia, do poder de Deus, você não vai ter, e você vai ficar se sentindo nu, você vai estar se sentindo sem cobertura, com frio, com pobreza. Por quê? Porque os seus olhos estavam cegos, porque você não estava enxergando aquilo que realmente valia a pena. E como igreja você correu atrás de coisas, de teologia, correu atrás de revelações, correu atrás do dinheiro, correu atrás de coisas do prazer do trabalho, do prazer da família, do casamento, e você não encontrou o prazer em mim, o prazer do seu Criador, e você correu atrás do vento. E hoje eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca, porque a tua vida, quando eu olho para você, eu tenho nojo. Me dá ânsia, porque você não se envolveu comigo de verdade. Você se envolveu com as minhas bênçãos, mas não comigo. Isso vai fazer muita diferença na tua vida. E ele diz assim, eu quero abrir os teus olhos, eu quero curar você. Lembra que o Gease, quando veio Naamã para ser curado pelo profeta, ele ofereceu depois muito dinheiro,
como recompensa daquela cura. E o profeta não aceitou. Mas mais tarde o Geazi interceptou, deu um jeito de ir lá e arrumou uma justificativa, porque ele deveria ter justificativas verdadeiras. Fulano de tal precisava do dinheiro, o discípulo do profeta lá, a esposa do outro profeta estava passando necessidade. Ele visualizou várias realidades onde se precisava daquele dinheiro, e ele chegou até Naamã e conseguiu esse dinheiro. Só que a lepra que estava no Naamã e que não estava mais, agora passou para o Geazi, por causa da sua cobiça, por causa da sua ganância, por causa do seu amor ao dinheiro e aquilo que o dinheiro pode trazer. Então ele não olhou para aquilo que realmente satisfaz, ele olhou para aquilo que o dinheiro pode trazer de alegria e aquilo que o dinheiro pode satisfazer. Mas ele não viu que junto com aquilo vinha o pacote completo da lepra. E junto com a nossa ganância, e a gente está preenchendo o vazio do nosso coração, seja em qualquer um desses lugares que eu falei aqui, vem o pacote completo. Vai vir o pacote completo do vazio e daquilo que não vem de Deus, porque o que preenche o vazio do nosso coração é só Ele. Deus basta para nós e nós não precisamos de coisa alguma de fato, mas precisa ser Ele, precisa ser um relacionamento com Ele. Ele diz assim: eu quero curar, eu quero te dar um colírio, porque a cidade de Laodiceia tinha um colírio famoso. Ele diz assim: eu quero te dar o meu colírio, o colírio do céu, que vai abrir os teus olhos, e você vai se agradar dos meus caminhos, como igreja, para que você veja a tua situação de miséria, de pobreza, de frieza, de indiferença. Eu quero vestir você com uma roupa que você não tenha mais vergonha, se você olhar do meu ponto de vista, porque eu te vejo de uma forma nua. Eu vejo a tua nudez. Eu vejo aquilo que realmente é e quem você realmente é, que os outros não veem e que às vezes o teu próprio coração não vê, porque é enganoso. Eu quero abrir os teus olhos para você ver. E quero estar junto com você para aquecer você com essa roupa. Quero tirar a tua vergonha, quero tirar o teu trauma, culpas do passado que ainda pesam a tua alma e que não deixa você se envolver comigo hoje, né? Eu quero fazer isso, eu quero te enriquecer, porque só eu posso te enriquecer. Você é um vaso de barro. Eu sou o tesouro que vai dentro desse vaso. E a glória não é do vaso. O poder não é do vaso. O vaso não precisa chamar atenção. O valor está no tesouro que está dentro desse vaso. E Jesus está dizendo: sou eu esse tesouro que precisa ser dada a devida importância. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. Eu entro na tua vida, na tua casa. Eu vou fazer uma mudança na tua vida. Lá em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 32 e 33, diz que o rei Josafá, rei de Judá, foi um rei muito reto, e ele fez tudo o que era reto diante do Senhor. Mas no verso 33 diz assim: contudo, os altos não se tiraram, porque o povo não tinha ainda disposto o coração para com o Deus de seus pais. Contudo, os altos não se tiraram, porque o povo não tinha ainda disposto o coração para com o Deus de seus pais. Exatamente essa frase que eu estou falando a respeito de uma igreja morna, de uma igreja indiferente, de uma igreja que está em meio termo, não tomou uma decisão, lavou as suas mãos para algumas situações, mas
não se envolveu de fato com Jesus e tem medo de se envolver de fato com Jesus. Talvez não mata, não rouba, não usa drogas, não faz coisas graves contra Deus, mas ainda o seu coração não está disposto para com Deus, para com o Deus da palavra. O seu coração ainda não está todo do Senhor. O seu coração ainda abriga mentiras, abriga momentos de sensualidade, de assistir coisas que não deveria assistir, estar numa roda de conversas que não deveria estar, porque se falasse um pouquinho de Jesus, o assunto acabaria. Se falasse um pouquinho da palavra de Deus, é como se jogasse um balde de água fria ali, e não teria graça. Ainda se vangloria da sua teologia, das revelações que tem a respeito de Deus, da palavra de Deus, mas ainda não tem no seu coração. Ainda é fora. Canta bem, fala bem, mas o coração ainda não é do Senhor. Totalmente do Senhor. Ainda está em meia viagem. Não é totalmente entregue ao Senhor. E eu acredito assim que é por isso que Deus amava muito Davi, porque Davi muitas vezes foi frio, foi gelado, entristeceu o Senhor muitas vezes, pecou contra o Senhor, mas o seu coração, ele se arrependia de verdade e ele expunha o seu pecado ao público. Ele não ficava escondendo, tentou algumas vezes esconder, não deu certo, não funcionou, e ele foi obrigado, pelo convívio que ele tinha com Deus, de abrir o jogo, passar vergonha, mas também ser vestido da roupa de Deus, ser abrigado pelo consolo, pelo perdão, por poder reconhecer o seu pecado, se arrepender do seu pecado e dizer: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que o Senhor vai ser justo quando o Senhor falar comigo, quando o Senhor apontar o dedo para mim, o Senhor vai ser muito justo, quando o Senhor me condenar em alguma coisa, o Senhor vai ser muito justo. Mas sempre Deus usou o sacrifício de Jesus para tirar o pecado de Davi. Seja isso que esteja acontecendo conosco, nessa jornada que a gente está tendo, nesse tempo de dificuldade, nesse tempo que a gente não sabe o que vai ser o amanhã, não sabe o que vai ser o hoje. A gente precisa se arrepender, a gente precisa se envolver com este Deus e não estar perdendo oportunidades que depois vamos chorar por ter perdido essas oportunidades. Muito bem. Alisson, faz oração. Grandioso Deus, nós louvamos ao Senhor, agradecemos e exaltamos porque o Senhor nos traz a sua palavra como ela deve ser trazida, Pai. Somos gratos, Senhor, porque o Senhor se revela a nós e temos a possibilidade, Pai, hoje de recebê-la, Senhor, e mesmo quando somos contrariados, podemos dizer assim, por ela, mesmo assim somos enriquecidos por ela, Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus verdadeiro e justo, um Deus que ama a sua criação e os seus filhos, e por isso traz uma palavra verdadeira, assim como essa que acabamos de ouvir. Nós queremos, Senhor, rasgar o nosso coração diante do Senhor, Deus, e reconhecer o nosso pecado, Pai. Amém. Reconhecer, Deus, tudo aquilo que temos feito e que é morno, que é meia boca, que é de qualquer jeito. Que o Senhor nos perdoe, Pai. Pela tua infinita misericórdia, o Senhor perdoe a sua igreja, Deus. E que de fato, Deus, possamos
assim, rejeitar, Deus, essas ações que muitas vezes fazem parte do nosso dia a dia, que muitas vezes já são normais para nós. Que o Senhor tenha misericórdia, Deus, e nos ajude a sermos libertos de nós mesmos, Deus. Amém. Que nada, Pai, que nenhum pecado, Senhor, passe em branco aos nossos olhos. Que nada, Deus, se torne normal, Deus. Amém. Mas que tudo, Deus, seja pego, Deus, pela ação do Teu Espírito, Deus, em nós. Amém. E que dessa forma, Deus, sejamos libertos, Senhor, daquilo que precisamos ser livres. Tá? Amém. Nós clamamos ao Senhor, Pai, que cada dia mais possamos nos achegar ao Senhor, possamos, Deus, ter mais de Ti, mas para ter mais do Senhor, nós precisamos nos achegar ao Senhor. Amém. Nós precisamos, Pai, de uma comunhão diária, nós precisamos da palavra diária, nós precisamos da oração, nós precisamos da igreja, Deus. Ó Deus, transforma a nossa vida, Senhor, e que realmente essa palavra, Deus, que ouvimos hoje, Deus, ela faça, Deus, uma transformação, uma revolução no coração de cada um, Senhor, que está ouvindo, porque ela não faz essa transformação apenas em nós, mas ela atinge aqueles que estão à nossa volta, Pai. E é dessa forma, Senhor, que nós mudamos o mundo, é dessa forma que nós podemos levar o Teu Evangelho, Pai, quando somos transformados e assim temos a possibilidade de transformar a vida de outros. Amém. É assim que eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe a todos.